Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, eu assisti esse novo filme do Mark Wahlberg aí, O Jogo Sujo. É muito ruim. É muito ruim. O filme ele é patético, ele é um verdadeiro lixo. Assim, eu gosto do Mark Wahlberg. Eu acho o Mark Wahlberg um bom ator, um cara interessante, tem uma pegada de essa ação com a comédia, mas é um cara nada muito versátil, a gente sabe da qualidade do Mark Wahlberg. Mas esse filme ele é um filme horroroso, ele é um filme muito abaixo, muito péssimo mesmo. A primeira cena, na primeira cena você já identifica que o filme ele é um lixo. Eles estão fazendo um assalto a um hipódromo, e aí, independente do que acontece ali no assalto, eles saem pro. Eles acabam caindo lá na pista, efetivamente depois, né? No hipódromo, tendo uma cena com os cavalos, uma cena assim, chega a ser trash. É tão ruim a cena, os efeitos especiais e a falta de realidade que chega a ser trash. Parece que é um filme trash de tão ruim, de tão patético e mal desenvolvido e que, sabe, é ridículo. É muito ridículo mesmo. E aí chega, né? O filme ele desafia o tempo inteiro a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, porque ele é um bandido muito procurado, ele é um cara que ele tá ali com ele tem um racha com outro grupo de Nova York, e ele não pode voltar para Nova York e até então ele tá desaparecido. Nesse assalto, todas as cenas ele chama o Mark Wahlberg, ele chama Parker no filme. Todas as cenas que ele está, seja em algum restaurante, ou seja em algum lugar público, ou fazendo algum roubo, ele chega matando gente assim publicamente. É tão ridículo, sabe? Que o cara ele é um dos piores bandidos que tem, ele é um dos caras mais procurados e não existe polícia. A polícia é completamente retardada, né? Nunca tem ninguém da polícia assim. Desculpa, gente. Nunca tem ninguém da polícia muito competente atrás dele. Só existe ele e esse grupo de Nova York, aí o Outfit, né? Que era um grupo que ele fazia parte e ele consegue dar um. E ele consegue sempre ganhar dos caras e não existe polícia. Ou seja, ele tá sempre em lugares públicos, matando e chegando e batendo em todo mundo, e destruição com carros. E nunca ninguém o encontra, né? Não sabem que é ele que tá fazendo essas coisas. É algo assim muito patético. Nesse hipódromo, a gente já identifica que o filme ele é ridículo, que ele é um filme, sabe? Gente, fica até difícil de falar, mas nessa cena do hipódromo já fica ridículo porque quando um capanga desse grupo do Outfit vai falar, ó, eles estão achando que foi o Parker, que é coisa do Parker, então o Parker voltou pra ativa e tal, que é o Mark Wahlberg, não tem uma câmera, né? Eles desafiam a nossa. A gente sabe que corridas de cavalo elas são televisionadas. Então o cara ele entra no meio da pista e não sabem que é o tal do Parker aí, do Mark Wahlberg, não sabem que é ele, que foi obra dele, né? Que foi um roubo desse bandido aí. As corridas de cavalo elas são televisionadas, não tem uma câmera pra filmar esse cara. E depois, né, em plena Nova York, não tem uma câmera que identificou o Mark Wahlberg o filme inteiro. Então é assim, não dá nem pra levar em consideração. Aí, depois desse roubo, né, tem o personagem da Zen, que é a garota aí, que eles querem fazer um outro grande roubo e que ela mata o amigo dele e tal. Só que assim, é um desenrolar tão é realmente muito ridículo. E aí, a partir disso, nós temos todas as cenas, acho que todas, acho que 100% das cenas que tem o Mark Wahlberg, tem uma mulher é, sugerindo algum tipo de sexualidade ou algum tipo de sexo. Não que isso me incomode, tá? Mas é uma coisa assim que fica muito forçada e eu particularmente não entendi. Todas as cenas que ele aparece, que tem alguma mulher contracenando com ele, sugere nudez ou sexo. Eu particularmente não entendi o sentido disso. Todas. Todas as mulheres do filme, em algum momento, não de forma explícita, não chega a falar, mas em que elas estão contracenando com o Mark Wahlberg, dá pra perceber uma certa sugestão a sexo. E eu particularmente não entendi absolutamente nada em relação a isso. O porquê disso no filme.
Temos outra coisa envolvendo esse grupo, o Outfit, que é o grupo, né, que ele tá fugindo, que ele não pode, que seria um problema, né, para ele voltar a Nova York e fazer esse novo grande roubo que envolve um outro país. Só que ele tem esse grupo no pé dele, que ele já sacaneou os caras e os caras estão querendo pegá-lo, óbvio, né? Só que esse grupo, o Outfit, que aparentemente comanda o crime organizado em Nova York, é um grupo patético, é uma coisa assim. Eles tentam colocar humor com drama não, um humor ácido, só que o grupo eles parecem os Trapalhões. O principal do grupo, ele é um cara que o chefão lá, o Lonzini, o chefão lá fica aloprando ele. Tem o Kincaid, é o Lonzini e o Kincaid. O Kincaid, ele seria o braço direito do Lonzini, acho que é esse o nome do personagem. É... Mas eles são os trapalhões, eles só fazem idiotice, eles. Não tem o menor nexo e a menor lógica. Aquelas pessoas, esses caras desse grupo, serem os comandantes do crime organizado em Nova York. É ruim, é muito ruim. Os atores são interessantes, as piadas, elas são clichês e não são engraçadas. O filme ele é inteiro ruim. Ele é inteiro ruim e ele fica trash. As cenas elas são tão patéticas e tão irreais, né? Porque eles parecem, eles chega um momento em que o grupo do Mark Wahlberg do parque aí chega um momento em que você não entende mais se eles são. É tão ridículo, é tão fora da realidade, que você não entende mais se aquilo ali é real, se não é, se eles são meta-humanos e nós não estamos entendendo, porque as cenas elas são tão absurdas, são tão patéticas, que desafiam a nossa inteligência mesmo, a nossa capacidade intelectual, que é uma coisa tão ridículo, tudo tão ridículo. E óbvio, tudo vai acontecendo da forma mais clichê, mais babaca possível e mais irreal pra mostrar o quão o Mark Wahlberg, o Park, aí ele é o fodão do filme. Não dá nem pra fazer análise, gente. Não dá nem pra fazer. E é tudo pra mostrar o quão ele é, é tudo pra mostrar o quão ele é mais forte que os outros, o quão ele é mais sanguinário e que a disponibilidade dele, a falta de empatia que ele tem em assassinar qualquer pessoa a qualquer momento. E assim, os assassinatos são brutais, eles são de uma certa forma brutais, só que da mesma forma é patético, porque nenhum personagem é muito bem desenvolvido, nenhum personagem é muito bem embasado. Então ele chega ali, um personagem que tá se apresentando, ele chega e dá tiro na cara, e faz piada. Dá tiro na cara, assassina sangue frio e faz piada. Então você fica sem entender. Você fala, é pra eu rir? É pra eu achar dramático? É pra eu entrar no problema dele, na trama principal do filme, daquele grande roubo que eles estão tentando fazer com algumas obras de arte? Você fica sem entender. Não dá pra entender o clima do filme. Se é pra você dar risada de morte, ou se é pra você ficar com raiva dele, ou se é pra não se apegar a alguns personagens. Ó, gente, é uma coisa assim completamente perdida. E é de novo, o filme inteiro pra mostrar o quão ele é bandidão, o quão ele é sanguinário. Às vezes tenta colocar que ele tem algum tipo de dó das pessoas ou empatia, mas não. Se é pra ele chegar nos objetivos dele, ele vai matar sem piedade. Fica também essa questão da. Eu, particularmente, não entendi a questão da. De sugerir, né, nudez e sexo com toda a aparição dele com mulheres, mas também o filme nos sugere que ele conseguiria ficar com qualquer uma daquelas mulheres, que as mulheres do filme aparentemente estão o tempo inteiro se oferecendo pra ele de uma forma velada, que também não faz o menor sentido. Acho que é só porque é o Mark Wahlberg, né? São todos os sintomas de um filme patético, de um filme ridículo, de um filme nojento, sem história, mal desenvolvido, ridículo, que mostra que o Mark Wahlberg, por mais que eu saiba do potencial dele como ator, cada vez mais uma carreira mais patética e ridícula, né? Com todo respeito aí. Com todo respeito. Eu sei o potencial do Mark Wahlberg. Eu sei que o Mark Wahlberg ele é um bom ator.
Mas esses filmes dele em massa aí, pra mostrar que ele é o bandidão, que ele é o fortão, que ele é o batedor e que ele mata qualquer uma hora que ele quiser, e quando tem dó é pra gente falar: olha aí, ó, ele é tão bom que ele tem dó dessa pessoa, ele deixou vivo, tá vendo? Com criança ele gosta. E para mostrar o quão ele é galã, né? O quão ele é fodástico com mulher e que ele não vai pra cima de algumas mulheres porque ele é muito bom mesmo. Porque se ele quiser, todas as mulheres que ele contracenou nesse filme estariam à disposição dele. Sabe, é uma coisa assim completamente descabido. E o filme, a todo momento que aparece mulher, é sugerindo nudez, sugerindo algo. De novo, não é de forma explícita, mas sugere alguma coisa a mais com ele ali. Porque, nossa, né? Mark Wahlberg, nossa, como é que toda mulher não tá de perna aberta pra ele na cama? Desculpa, gente, mas o filme sugere isso. De uma forma assim, sem sentido, sem lógica e patética, porque isso não faz parte da trama inicial do filme. E aí, no final, é a cereja do bolo, né? A cereja do bolo, porque o final tenta colocar um sentimento, uma lógica. O final ele tenta entregar alguma coisa. Ele tenta colocar um sentimento e uma lógica que o filme não entrega em momento nenhum. Que o filme. Que a gente não consegue entrar, que a gente não consegue sentir em momento nenhum. Aí no final, da forma mais nojenta possível, eles tentam passar, né? Ele fechando o ciclo ali, a conclusão final de que ele conseguiu vingar o amigo, que aquela moça que ele trabalhou, que era de outro país, matou o principal amigo, o melhor amigo dele, né? Um dos melhores amigos dele, e o grupo dele. Então ele precisava fazer a vendetta no final da moça que a gente achou que ia ser criado um romance, da Zen, que era de outro país, né? Que no final tinha até algumas motivações pra fazer o que ela fez no primeiro roubo do hipódromo. Aí no final ele mata, né? Ele mata a Zen, tipo assim, mostrando que por mais que ele tenha talvez a perdoado ou se afeiçoado a ela, ele tinha que fazer a vendetta final porque ele não podia deixar barato o que ela fez no primeiro roubo deles lá no começo do filme. Então ele mata a Zen como ele tinha prometido para a esposa do amigo, que também em alguns momentos sugere, né, algum tipo de affair com ele, talvez. Então ele fez a vendetta, né? Ele levou o dinheiro pros amigos, ele mostra depois que ele é o bandido bom, né? Tem o bandido bom porque ele dá diamantes pro grupo dele. Ele não precisaria ter dado o diamante pro grupo dele, mas ele é muito fiel, né? Ele é muito fodástico. Então é óbvio que ele iria ajudar os amigos dele no crime lá, vingou a morte, matou uma pessoa que talvez ele pudesse ficar junto, que ele abre mão de um romance, porque ele é um cara, no final ele ficou cheio de princípios e cheio de valores, né? E vingou a morte do amigo, né? Cumprindo a promessa pra esposa no começo do filme em que ela pede pra, independente do que aconteceu no hipódromo lá, ele tinha que vingar o amigo, tinha que cumprir a promessa da esposa do amigo. Então, no final ele vira outro cara. Ele é um cara com princípios, fidelidade, se importando com todo mundo, abre mão, né? Porque pelo que a gente vê dele, do Parker aí, ele não tá nem aí pra ninguém, ele vai passar e assassinar qualquer um pra conseguir o que ele quer. Mas com o grupo dele, não. E aí ele tá até disposto a abrir mão de um possível romance dele mesmo pra vingar a morte do amigo, porque ele é o Mark Wahlberg, né? Ele é o bandido que mata bandido, que tem princípios, que rouba. Mas é aquilo, na primeira cena já dá pra ver que o filme é horroroso, porque chega um cara sem explicação nenhuma querendo roubá-los, né? Eles estão fazendo roubo no hipódromo e chega um cara sem explicação nenhuma com a mulher e com a filha, ou sendo namorado de uma mulher com uma criança no banco de trás. E ele. E da forma mais ridícula, sem explicação possível, o cara ele quer roubar os ladrões. A Mark Wahlberg vai atrás do cara e mata o cara e ainda dá 10 mil dólares pra uma mulher ali que não sentiu a morte. A mulher tava feliz que o cara ali morreu, né? Aparentemente não feliz não, mas não se importou que o namorado ou o marido, não explica no filme, morreu. E que o Mark Wahlberg é bonzinho, ele se compadeceu, né, do cara que ele acabou de assassinar e deu dinheiro pra uma mulher X que ele tá acabando de ver. Isso é feito no hipódromo, na primeira cena dos cavalos, que já dá pra identificar que é um filme absolutamente lixo, patético, ridículo e nojento.
Mas é isso aí, galera. Eu tô certo ou tô errado? Vão deixando nos comentários aí o que vocês quiserem em relação ao filme. Quem quiser comentar, é óbvio. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.